A paz de Cristo, tudo bem com vocês? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 103, versículo 14. É bom saber essa palavra, o parecer da mente de Deus. A Bíblia é o parecer, é o conhecimento. Deus diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Mas as Escrituras nos revelam uns flashes do pensamento de Deus. Olha o que Deus pensa sobre você. Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Glória a Deus, olha aqui. Isso que passa na mente do Senhor, né? Ele mesmo diz, eu sei que pensamento tem a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de guerra. E a gente precisa, né, cada momento, ler a Bíblia, ler a palavra, conhecer, para saber qual é o tipo de raciocínio. Eu não sei se você errou, se você pecou, se você se desviou, né? Enfim. Aí você fica trazendo a sua mente, fazendo uma análise de Deus, como você raciocinaria, né, diante da situação. Então você coloca no julgamento o seu pensamento. E não é assim. Deus não pensa igual você, né? E talvez muitas pessoas não pensem igual a Deus, nem líderes não pensam. Então Deus tem um pensamento. É lógico que para cada pessoa Deus tem um pensamento, um raciocínio, né? Ele tem o geral para o ser humano e como tem para você, né? Então Deus trata em coletividade e individual. Deus sabe, olha, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É isso aí que está na mente. Assim, não, ele fez isso porque ele, conforme diz o salmista Davi, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Davi logo falou assim, olha, eu errei, eu adulterei, eu matei Urias, porque eu tenho no meu corpo a morte, que nem Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Qual era o corpo dela? Qual era a morte? A morte é aquele bem que ele queria fazer, não fazia. E o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Então Deus nos vê, né? Ele não é cego. Deus, ele vê com um olhar diferente, né? Um olhar de misericordioso. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou seu único. Hoje nós temos o privilégio de falarmos que somos filhos de Deus. Somos, né? Mas vai saber mesmo que Deus só tem um filho, chamado Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz em João que Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, todos quanto receberam o seu filho. Quem recebeu, quem aceitou o filho dele, assim, recebeu meu filho, então é meu filho também. Então, somos filhos de adoção, do qual clama Abba Pai. Por isso nós recebemos o espírito de adoção, é o selo, né, na nossa vida, do qual clama Abba Pai. O que quer dizer Abba? É uma forma bem carinhosa de chamar Deus, papaizinho, né? Então, Deus tem isso dentro de si para você. Deus ama você. E Deus prova esse amor, né? Ele não é só de palavra, né? Ele prova o seu amor dando para nós o seu único filho, para todos aqueles que nele creem não pereça, mas tenham a vida eterna. Então, você está aí se julgando. Mas não é que eu errei, mas eu tenho errado. Eu tenho pecado. É contínuo isso na minha vida. Deus também vê isso, né? Não é que Deus
né? Ele está abonando, mas ele está te pensando sobre você, ele está conhecendo, ele sabe. Eu sempre tenho falado nas minhas pregações que Deus não julga o pecador no pecado. Ele vê a história desta pessoa. Por que ela pecou? Né? Todos que pecam têm uma história. E Deus olha para a sua história, né, e fala assim, bom, não é que eu vou aceitar o pecado, mas eu vou entender o pecador. Primeiro pensamento de Deus nessa área, pois ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que o homem se tornou pecador. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado é a morte, e todos nós morremos. Então, você vê, desde que Adão e a Eva pecou, você vai lendo a Bíblia, já começou na família dele, Caim matando Abel, e assim foi, ao ponto de existir Sodoma e Gomorra, existir a Torre de Babel, né? Enfim, o mundo, né, de pecado que encheu, tudo por causa de um que iniciou. E ainda nós temos a ajuda de Satanás para nos fazer pecar, que ele nos oferece, dá oportunidade, e a gente, né, acaba caindo nas parrelas do inimigo, né? Mas Deus olha para você, Deus sabe quando o diabo se intrometeu na nossa vida, e Deus sabe que você não ama o pecado também. Deus sabe que você não quer pecar. Eu perguntaria, quem quer pecar? Claro que não, ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou pecar. Não, ele acorda para viver a vida. Mas o pecado são os desastres que nós temos na nossa vida. Você confessou, pecou, deixou, mas de repente você tropeça, e isso que cansa você. E é isso que emocionalmente você fica abatido. Você já falei, eu estou até sem jeito de chegar a Deus, pedi mais uma vez o perdão. Já pedi milhares de vezes, e sempre numa coisa. É lógico que às vezes você erra em diversas coisas, mas às vezes você peca na mesma coisa várias vezes. Né? Aí você já começa a se desgastar, você começa a se autoflagelar, você já não recebe o perdão de Deus, porque mesmo você não sou digno de ser perdoado. Né? A Bíblia fala do pecador que chegou e confessou, não sou digno de chamar o filho pródigo, de seu filho. Né? E, enfim, entra aquele sentimento que nem Adão foi se esconder, né? Mas Deus olha para você, ele entende você. Volto a dizer, não é que está aceitando o que você fez, mas ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, frágil, né? E inclinados para o mal. Então, se você chegar para Deus, se humilhar, né? Faz um propósito, Deus, eu quero me humilhar, não quero mais desagradar a ti, eu quero fazer a tua vontade, e Deus vai, assim, eu te perdoo, você confessou, né? Conforme diz lá nos Salmos, enquanto calei, envelheceram os meus ossos, porque a sua mão me pesava sobre mim o dia todo, né? Então, não cale, peça perdão, errou, ainda que seus pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você nesse nosso culto doméstico, né? Que Deus abençoe. Vai, não peques mais. Se cair, lembre-se que você tem um advogado junto ao Pai. Seu nome é Jesus Cristo. A paz do Senhor, dorme com Deus. Guarde essa palavra. Não se julgue, tá bom? Deixa Deus te julgar. E Ele te ama. A paz. Tchau.